creio que agora o objetivo maior em nós é estarmos alinhados com Deus. Porque eu acredito, irmãos, que essa doença, esse mal que assola a terra, ele tem um propósito. E o propósito é trazer o homem, trazer a mulher para perto de Deus. Desde o princípio, Deus tem usado as suas formas, os seus meios. Não é de hoje, irmãos, que existem pragas. Não é de hoje, irmãos, que existem coisas que vieram do nada para assolar a humanidade, irmãos. Houve uma época que veio pragas de piolho. Houve uma época que veio pragas de rãs. Houve uma época, irmãos, em que todas as águas da terra se transformaram em sangue. E as pessoas não tinham onde beber água. A carniça, o fedor era muito grande. A gente parar um pouco para ver. Teve uma época, irmãos, que houve serpentes. Mas nessas épocas, irmãos, não existia a ciência. Não existiam os recursos que há hoje. E as pessoas imediatamente, elas entendiam, irmãos. Elas compreendiam onde estava a solução. E você vai ver que em todas essas pragas que eu disse aqui, existia um homem que representava o céu na terra. E esse homem se chamava Moisés. Deus mesmo vivendo na sua obstinação, no seu pecado, na sua desobediência. Quando essas coisas começavam, irmãos, a assolar a terra, quando essas coisas começavam, irmãos, a matar muita gente, a Deus, que era representado por Moisés. Essas pessoas que desobedeciam Moisés, essas pessoas que murmuravam contra Moisés, essas pessoas que não queriam estar debaixo da direção de Moisés, quando a morte chegava, eles se voltavam para Moisés e diziam: fala com Deus. E Moisés falava com Deus. E aquelas coisas, irmãos, aquelas pragas, aquele mal era interrompido. Mas hoje nós temos a ciência. Vamos esperar a ciência. Hoje nós temos a medicina. Vamos esperar a medicina, irmãos. E não buscamos Deus. Não buscamos Deus. Não buscamos Deus, irmãos. Que tem todo o poder, que tem toda a glória, que tem toda a majestade. Que cada um de nós, irmãos, venhamos estar fazendo a nossa parte, usando máscara, usando gel, evitando, irmãos, evita. O culto vai terminar agora. Eu digo para você: olha, não fique em porta de igreja, não fique conversando com ninguém, fica longe do outro, mas não fica longe de Deus. Não fica, irmãos. Não fica longe da casa de Deus, porque Deus, Ele tem, irmãos, o livramento que você precisa. Deus, Ele tem o cuidado que você precisa. Deus, Ele tem o milagre que você precisa. Aleluia. Mas para isso é necessário, irmãos, a gente viver com Ele. Essa frase, irmãos, ela nunca foi tão falada, tão conhecida em toda a terra, irmãos. Há mais de um ano que o versículo bíblico mais usado, irmãos, mais proferido sobre toda a terra é aquele ali, irmãos, 2 Crônicas. Quando o Senhor apareceu a Salomão, depois de edificar o templo,
Depois de Deus dizer para ele: pede e eu te darei o que você quiser. E aquele homem não pede riqueza, aquele homem não pede poder, aquele homem não pede que os seus inimigos sejam mortos, mas aquele homem, irmãos, ele pede a Deus que dê para ele a condição de dirigir, de conduzir aquele povo, irmãos. E Deus diz: eu não vou te dar só isso, eu vou te dar isso mais, muito mais. E depois Deus aparece para ele, depois que ele constrói o templo, irmãos, e Deus diz: eu escolhi para mim este lugar, eu recebi esse lugar. Diga para o povo: se eu fechar os céus para que não haja chuva, se eu enviar os gafanhotos para que consuma a terra, o alimento, se eu enviar a peste para que adoeça o povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra e mudarei a sua sorte. Tempo de Deus, irmãos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 40 pessoas aqui ainda, irmãos. Onde estão essas pessoas? Nós hoje estamos terminando, irmãos, um propósito de 40 dias, 12 horas por dia, irmãos, onde essa igreja não se fechou em nenhum desses dias, com o tema de oração, arrependimento. E quantas pessoas, irmãos, ausentes? Por isso eu quero que você entenda: você precisa de Deus. Deus representa, irmãos, o oxigênio que você precisa. Essa falta dele, irmãos,